Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 1, nós leremos até o versículo 11. Se você vai achando, se você puder se colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor, faça isto. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 1 até o 11. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 8. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém. Pode se assentar, irmãos, em nome de Jesus. Eu quero dizer para a igreja nessa noite que o Senhor quer de nós um coração que sabe perdoar. E de repente, talvez encontre no nosso meio, ou talvez você tenha tido uma certa dificuldade em perdoar alguém, em perdoar as pessoas, ou talvez você ache que se a culpa não é sua, você não tem o direito de perdoar ninguém. Mas eu quero lembrar você e a mim nessa noite que um dia Jesus me perdoou. Um dia Jesus me perdoou dos meus pecados. E não foi diferente com você, meu amado, minha amada irmã. Um dia Jesus olhou para você, você pecador, vivia no mundo do pecado, vivia sob o domínio da lei do pecado. Mas quando você se voltou para Ele, Ele olhou para você e te perdoou. Então eu quero lembrar nós nessa noite, se Ele nos perdoou, por que nós não podemos perdoar as pessoas? Por que nós temos a dificuldade de perdoar as pessoas quando Cristo nos perdoou? Também diz a palavra de Deus, e eu sei que você já leu isso, você já falou, quando a palavra diz assim, na oração do Pai Nosso, que foi a única oração que o Senhor Jesus ensinou: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos. Então, presta atenção, que
quando nós estamos nesta oração com o Pai, nós mesmos colocamos essa condição para Deus. Você mesmo coloca essa condição para Deus: Senhor, o Senhor me perdoa da mesma forma que eu estou perdoando os outros. E quando eu mesmo coloco essa condição para Deus, o que você acha que vai acontecer? Exatamente o que eu estou colocando diante de Deus, falando para Ele que Ele só me perdoa quando eu perdoar o meu irmão. E se eu não consigo perdoar o meu irmão, aí eu quero que Deus me perdoe. Condição errada, né? Uma condição errada, porque o que eu já foi dito isso aqui. Eu não quero para mim, mas eu quero para os outros. A Bíblia diz que aquilo que eu não quero fazer para mim, eu não faço para os outros. Então, se eu quero ser perdoado, eu tenho que perdoar. Se eu quero que o Senhor continue me perdoando, eu tenho que continuar perdoando as pessoas. E não existe, irmãos, nada que possa impedir uma bênção na sua vida, na minha vida, do que seja a falta de perdão. Presta atenção nisso. A falta de perdão impede que as bênçãos de Deus cheguem até a sua casa, até a sua vida, porque você não consegue perdoar. E um coração que não consegue perdoar é um coração que não consegue amar. E o coração que não consegue amar, diante de Deus, como é que fica? Se Deus foi naquela cruz por amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse exemplo de Cristo na cruz, ele tem que ser visto na minha vida, ele tem que ser visto na vida da igreja, que é o perdão, é o amor. Quem não perdoa não pode amar, e quem ama, perdoa. Não é assim? Então nós estamos diante de um texto que fala exatamente isso. Quando a palavra diz que Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, e de madrugada ele voltou novamente. Presta atenção, que hora que Jesus voltou do Monte das Oliveiras? De madrugada. De madrugada. Voltou novamente para o templo de madrugada, e todo o povo ia ter com ele. Jesus voltou do Monte das Oliveiras de madrugada. Já teve alguém aqui hoje que disse que alguém se levanta de madrugada para orar por ele. Então está aí um exemplo seguido de Jesus. Jesus de madrugada voltava do monte, ia para o templo orar, e o povo ia ter com ele. Como às vezes o povo ia ter com Jesus de madrugada, e como é difícil a gente vir para o templo para ficar pelo menos 1h30 aqui para adorar o Senhor. É difícil, principalmente se estiver frio, se estiver chovendo. Eu sei que tem muitos de nós que temos dificuldade, que tem crianças no dia de chuva, eu sei que não é fácil, mas nós temos muito mais dias bons para vir à igreja, e às vezes a gente não vem. E aqui a Bíblia diz que o povo ia ter com ele de madrugada. Presta atenção, o povo ia ter com ele, e ele assentado os ensinava. Bom, se Jesus assentado os ensinava, eu vou sentar também. Ué, não estou fazendo nada de errado. Onde está o erro? Eu sentar aqui e ficar falando com vocês, e vocês comigo? A Bíblia diz que Jesus sentava e ensinava. O que eu quero chamar a atenção sua nessa noite é que a Bíblia diz: ele assentado os ensinava. A minha pregação tem que ser um ensinamento. Amém? A pregação tem que ser um ensinamento. Jesus assentado ensinava ao povo. Aqui não diz que ele só curava, que ele só restaurava, mas diz que ele ensinava. Assentado ele ensinava o povo. Irmãos, a nossa pregação, a nossa meditação, a nossa reunião, ela tem que ser um ensinamento da palavra para as nossas vidas no dia de hoje. Eu tenho que pregar a palavra de Deus, mas eu tenho que trazer ela para o nosso dia.
eu tenho que trazê-la para hoje, porque ela foi escrita há muitos anos atrás. Mas hoje eu tenho que viver essa palavra aqui. E não existe uma palavra que Deus traga para mim e para você nessa noite, que ela não venha de encontro àquilo que nós estamos passando hoje, no nosso dia de hoje. Como diz a própria palavra, quem tem ouvidos, ouça, e não vê aquele que não quiser ver. Porque a palavra, ela vem se cumprindo a cada dia, nos nossos dias de hoje. E aqui diz a palavra que Jesus, ele sentado, ele ensinava o povo. Então eu quero seguir o exemplo de Jesus. Eu quero estar aqui, mas eu quero ensinar vocês. Por que eu falo? Eu quero ensinar vocês, porque eu também aprendo com isso. Porque quando eu venho buscar a palavra, eu estou aprendendo. Quando eu sento às 6 horas aqui na escola, eu estou aprendendo. Eu não sou melhor do que nenhum de vocês. Nenhum. Eu não sou melhor nada. Que Deus tenha misericórdia da minha vida. Mas a Bíblia diz que eu tenho que aprender com a palavra de Deus. E aqui diz que Jesus ensinava, e os escribas e fariseus diz que trouxeram à presença de Jesus uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos eles, disse a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que esta mulher seja apedrejada. E perguntaram para Jesus assim: e tu, o que dizes agora? Você já parou para imaginar a situação que eles colocaram Jesus? Uma mulher pega num ato de adultério, e eles se juntaram, pegaram essa mulher, trouxeram até a presença de Jesus, no meio do povo que ele estava ensinando. Senhor, essa mulher foi pega em adultério, e na lei Moisés diz que ela tem que ser apedrejada até morrer. Esta é a lei. Esta é a lei. E o Senhor, que é o mestre, o que o Senhor fala disso? Você já parou para pensar, se fosse você no lugar de Jesus, aonde fala que a lei diz isso, você vai descumprir a lei ou você vai cumprir a lei? Quando ele diz que ele pregava a lei, ele ensinava a lei, e ele quer que a lei seja cumprida, e agora, você vai descumprir a lei? Isso que falaram para Jesus. E agora, você vai descumprir a lei ou vai matar essa mulher apedrada até que ela morra? E eles estavam preparados para isso. O que tu dizes? Versículo 6. Isto eles diziam tentando-o, para terem do que acusar. Igreja, eles fizeram isso por 2 razões. Uma, porque a lei dizia que tal mulher, nessa situação, teria que morrer apedrejada. A outra razão, porque eles queriam achar alguma coisa para acusarem a Jesus. E isso estava visível, como diz a palavra. Eles fizeram para terem do que o acusar, porque não achavam do que acusar Jesus. Eu quero lembrar você nessa noite, que muitas vezes você também está sendo acusado por pessoas e você não deve. Que muitas vezes você está sendo acusado de algo que você não fez. Eu quero que você atenta para esta palavra, que Jesus também estava ali naquele momento, e eles estavam tentando acusar ele de alguma coisa que ele não tinha feito, mas eles queriam que ele negasse a lei, não matasse a mulher. Aí eles tinham motivo para dizer assim: olha, o Senhor não cumpriu a lei. Mas Jesus não tinha do que ser acusado. Agora eu quero lembrar com os irmãos, que se o Senhor e Salvador Jesus, sem pecado, estava sendo tentado para ser acusado, você acha que nós não seremos acusados? Não seremos tentados a fazer alguma coisa errada para ser acusado? Orai e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, diz a palavra, e ele é o nosso acusador. Se Jesus foi tentado, você acha que ele não vai tentar
eu e você? Por isso, o Senhor diz: orai e vigiai. Mas eles estavam dizendo para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Está aqui escrito. Mas Jesus, inclinando, continuou a escrever na terra com o dedo. Olha só. A Bíblia diz que o calar é ouro. Foi o que Jesus fez, ficou calado e esperou. O versículo 7 diz assim: como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e disse para eles: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Olha a sabedoria do Mestre, olha a sabedoria de Jesus. Aquele que entre vocês não tiver nenhum pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Acusadores. Muitas vezes, irmãos, nós também nos tornamos acusadores das pessoas. Muitas vezes nós ouvimos falar algo de uma pessoa e a gente passa isso adiante, sem saber se aquilo é verdade ou é mentira. Isso faz de você e de mim pessoas acusadoras. E isso não é bem visto diante do Senhor, principalmente quando se trata de igreja de Cristo. Aquele que não tiver nenhum pecado que atira. Será que nós temos o direito de acusar alguém? Será que nós temos o direito de apontar alguém? Será que nós temos o direito de falar de alguém? Se algum de nós acharmos que temos esse direito, então nós vamos fazer da palavra de Jesus a minha palavra para nós. Se alguém acha que pode fazer isso, se você não tiver nenhum pecado, então faça isso nessa hora. Levanta e acusa alguém aqui nessa sala que você sabe, ou que você acha, ou que você pensa que é um pecador e que não poderia estar aqui, que não deveria estar no nosso meio. Se você não tiver nenhum pecado, faça isso, que o Senhor vai te perdoar. É mais ou menos isso que Jesus falou. Porque, irmãos, quem é que pode falar de alguém? Somente aquele que é puro. Quem é que pode acusar alguém? Somente aquele que não tem nenhum pecado. E aquele que não tem nenhum pecado veio a este mundo e não acusou você, nem você, nem você, nem você, nem você, nem eu, mas simplesmente amou. Esse alguém é Jesus. Não nos acusou de nada. E nós éramos pecadores, presta atenção, e nem assim Ele nos acusou de nada, mas Ele simplesmente nos amou. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Presta atenção que Jesus falou assim: olha, aquele que não tem nenhum pecado pode matar ela, pode atirar a primeira pedra. E voltou e continuou escrevendo no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela sua própria consciência, foram se retirando um por um, e a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio aonde estava. Presta atenção que tem algo aqui muito sério. Eles foram acusados pela própria consciência. Será, irmãos, que aquele que levanta o dedo e aponta o outro, será que a consciência dele não acusa que ele é um pecador? Será que a consciência dele não chama a atenção dele que ele é um pecador? Que talvez pior do que aquele que ele está acusando? Eu tenho certeza que acusa, sim, porque aqui foram acusados. Não só uma, mas muitas pessoas foram acusadas pela sua própria consciência. Diz a palavra: erguendo Jesus e não vendo ninguém mais ali, a não ser aquela mulher somente, perguntou a Jesus para ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então disse Jesus: nem tampouco eu te condeno. Aleluia. Nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais.
amados, ele tinha motivos para condenar aquela mulher. Primeiro, porque ele era Jesus. Segundo, porque ele era sem pecado. Terceiro, aquela mulher estava em ato de pecado. Mas o que ele disse para ela? Eu também não te condeno. Pode ir e não peques mais. Eu quero dizer para você nessa noite, meu amado, que sabe qual é uma das características predominantes do ser humano? Sabe qual é? O olhar. Pensa nisso. Uma das características que predominam o ser humano é o olhar. Eu quero que você pense agora, nós vamos terminar já. Eu quero que você pense nisso. Uma das características sua é o olhar. Presta atenção, o olhar que Cristo teve para esta mulher. Ele olhou para ela, meu irmão, e disse assim: nem eu tampouco te condeno. Você já parou para imaginar a hora que ele olhou naquela mulher e disse assim: eu também não te condeno, porque os outros foram embora. Quantas pessoas às vezes têm olhado para você e te condenado com o olhar? Nem sabe o que passa na sua vida, mas só de olhar ela já te condena. Você já esteve diante daquelas pessoas que falam assim, ó, às vezes você mesmo já falou assim: meu Deus, aquela pessoa faltou me comer com os olhos. Já viu isso? Então, é esse olhar. Aí eu quero que você e eu pensamos nessa noite, de que forma você tem olhado para as pessoas, de que forma você tem olhado para o teu esposo, de que forma você tem olhado para a tua esposa, de que forma você tem olhado para o teu filho, para a tua filha, de que forma você tem olhado para o teu irmão que está aí do teu lado. Agora, de que forma você tem olhado para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé? Como que é o teu olhar? O que predomina no seu olhar? Será que eu posso olhar para você e saber o que se passa? Será que eu posso olhar para você? Será que você pode olhar para mim e saber o que está passando na minha mente? Jesus olha para você na hora da sua dor e Ele fala assim: eu estou aqui. Jesus olha para você na hora da sua angústia e Ele fala: ser forte, meu filho. Jesus olha para você na hora da sua alegria e se alegra com você, porque você é filho. Eu quero que você comece a imaginar o olhar de Cristo para a sua vida. Como foi que Cristo olhou para você o dia que Ele te resgatou do pecado? E como é o teu olhar hoje para as pessoas? Será que realmente as pessoas podem olhar para mim e ver em mim um homem de Deus? Será que as pessoas podem olhar para esta igreja e ver aqui uma igreja aconchegante? Será que no nosso olhar como igreja as pessoas vão querer Jesus Cristo? Será que no nosso olhar vai transmitir um olhar de paz? Será que eu posso olhar para aquele que está no chão, sentado na calçada, e falar para ele: eu não tenho ouro nem prata, mas em nome de Jesus, levanta. Irmãos, o olhar do ser humano diz muita coisa para nós. O olhar de Jesus para a sua vida diz muita coisa. Quando você acha que não tem ninguém te vendo, os olhos de Jesus estão sobre a sua vida. Não para te acusar, porque nós vimos aqui a palavra: Ele não acusou ninguém, nem eu não tampouco te acuso. Mas o olhar dele é um olhar de amor para mim e para você. O olhar dele é olhar para que quando você estiver nas suas dificuldades, Ele poder fazer algo por você, porque Ele está te vendo. Na hora que você achar que não tem mais jeito, Ele está olhando para você e te dizendo: filho, tem jeito sim, porque fui eu que morri na cruz por você. Tem jeito. Na hora que você achar que o teu pecado não tem jeito, Jesus está olhando para você e dizendo: eu sou o perdão do teu pecado. Se você acha que você não tem mais jeito, Cristo está nessa noite aqui dizendo que tem jeito para você, porque teve jeito para aquela mulher. Mesmo os seus acusadores, o Senhor disse: eu também não te acuso, vai e não peca mais.
Quem somos nós, meus irmãos, para acusar alguém? Portanto, se você está sendo acusado por alguém, deixa nas mãos de Deus. Não revida em nada, nem mesmo em palavras, mas deixa que o Senhor vai cuidar disso, porque aquela mulher, diante dos seus acusadores e diante do Senhor Todo-Poderoso, Jesus, ela também não abriu a sua boca, ela se posicionou e esperou a sua sentença. Eu tenho certeza que ela não esperava, irmão, aquela sentença para ela. Ela esperava a primeira pedrada, ela esperava, mas quando Jesus ergueu os olhos, falou assim: mulher, cadê os teus acusadores? Foram embora, Senhor. Eu quero dizer para você que os teus acusadores vão prestar conta para Deus, e os teus acusadores vão sair com a consciência pesada. Os teus acusadores, a consciência vai pesar, porque são pecadores e não têm o direito de acusar você, não tem o direito de acusar ninguém sobre a face da terra, porque Jesus falou que Ele também não veio para acusar o mundo, mas Ele veio para salvar o mundo. Portanto, meu irmão e minha irmã, eu quero terminar dizendo para você: não se preocupe com aqueles que falam de você, não se preocupe com aqueles que te apontam como pecador, como aquele que você fez algo que para Deus, não, agora tem que matar, agora tem que morrer. Quem te justifica se chama Jesus. Quem sabe da sua vida se chama Jesus. Não sou eu que sei da sua vida, não sou eu que vou te apontar, meu irmão, por algo que você fez ou deixou de fazer, mas eu vou dizer para você: crê somente, e você verá a glória de Deus sobre a sua vida. Preste atenção que aqueles que te acusam não passam de pessoas como você. Aqueles que te acusam, se vierem te acusar, sabe o que você faz? Ô meu irmão, minha irmã, abre a mão aí, faz assim. Se tiver as marcas do cravo aí eu vou me ajoelhar diante de você. Se não tiver, você vai para outro canto. Mostra as mãos. Se for as mãos que tem cravos, as marcas dos cravos ali na cruz do Calvário, aí eu vou saber que você é o santo de Israel. Se não tiver, você é um pecador como eu, e carecemos da graça sobre a nossa vida. Eu quero que você nessa noite se coloque em pé em nome de Jesus e vá pensando como é o teu olhar para as pessoas, como você tem olhado para você mesmo, como que você tem olhado para dentro de você. Por isso que o texto da Santa Ceia hoje diz: amine-se o homem a si mesmo. É o que? É olhar para dentro de você. Sabe, irmão, olha para dentro de você e veja que você tem valor para Deus. Você não foi comprado com água, mas foi comprado com sangue. Então valoriza o que você é, dê valor ao templo do Espírito Santo que você é, mas não deixe se levar por fofoca, por apontamento de pessoas, por críticas. Isso não passa de inveja. Mas tudo isso, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, nós queremos te louvar, ó Deus, porque ainda pecadores, o Senhor nos amou primeiro. Ainda no lamaçal de pecado, o Senhor olhou para cada um de nós e nos chamou para a glória eterna. Pai, nós queremos te louvar nessa noite e te agradecer, porque sabemos que os teus olhos estão fixos nas nossas vidas. O teu olhar, ó Deus, um olhar de misericórdia, um olhar de amor, um olhar de perdão para as nossas vidas nessa noite. Deus, como é maravilhoso saber que o Senhor não tira os teus olhos de cima dos teus filhos. Deus, como é maravilhoso saber que aonde nós pisamos, o Senhor está de olho, que quando o inimigo tenta nos atacar, o Senhor está vendo, e o Senhor age, o Senhor trabalha. Senhor, como o Senhor olhou com aquele olhar de perdão para aquela mulher e a perdoou, eu quero pedir nessa noite que o Senhor olhe para nós, Senhor, com esse olhar de perdão, porque nós somos pecadores e nós carecemos da tua graça e da tua misericórdia, Pai. Por isso, Senhor, conceda-nos nessa noite
um coração que sabe perdoar, como o Senhor perdoou aquela mulher.